Ministério do governo Lula vai cada vez mais tendo uma cara. Hoje é o dia do foco em Simone Tebet no Ministério do Planejamento. Natália Paz, agora direto ao vivo de Brasília. Boa tarde, Natália. Oi, Lana, Thaís, muito boa tarde para vocês, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Expectativa de anúncio oficial sobre o destino da senadora Simone Tebet no desenho da esplanada dos ministérios do governo Lula. Ela deve, de fato, comandar o Ministério do Planejamento. Inclusive, teve uma reunião há pouco com o presidente Lula no hotel em que o petista fica hospedado aqui na região central de Brasília, mas entrou e saiu pela garagem sem falar com a imprensa e, de acordo com assessoria e com aliados, ela não deve se pronunciar nesse momento. Inclusive, mais cedo, hoje, lá no hotel de Lula também, quem falou foi o futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que disse que o governo, o Lula, todos os aliados já tinham recebido a sinalização através do presidente do MDB, uma sinalização positiva de que Simone Tebet aceitaria, sim, comandar o Ministério do Planejamento. E para isso acontecer, muita negociação, é claro. Ontem, Lula se reuniu com Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, para tratar do assunto. A pasta do planejamento estará, de certa maneira, vinculada à Fazenda, já que será uma das divisões do atual superministério da Economia. Só que nos bastidores, a avaliação inicial era de que Tebet é um pouco mais liberal na economia em comparação a Haddad e tinha o receio sobre a possível indicação aí de economistas por parte da senadora. Mas ontem mesmo, Haddad afirmou a Lula que não tem qualquer tipo de veto em relação ao nome de Simone Tebet. Nos bastidores também, de acordo com aliados, uma das ideias desses interlocutores da senadora seria incluir bancos públicos, como por exemplo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, sob o guarda-chuva do planejamento. Já o governo eleito descartou essa possibilidade e o que poderia acontecer caso ela assumisse ali nesse acordo seria do planejamento ter o controle do programa de parcerias de investimentos. Questão é que o futuro ministro Rui Costa pretende manter o PPI na Casa Civil e até o momento a informação é de que Tebet aceitará comandar o planejamento sem o PPI e sem também o controle do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal no organograma, na estrutura original do planejamento. Lembrando que Lula já afirmou que quem assumir o Ministério do Planejamento precisará estar totalmente afinado com Haddad. Eu volto com vocês. Muito obrigada, então, a Natália Paz, direto de Brasília. Lana Canepa, olha, para mim, esse Ministério do Planejamento para Simone Tebet tá ali com um cheirinho de prêmio de consolação, não é? Não é. Planejamento, a não ser que a pessoa seja uma técnica, a pessoa tenha essa formação, não é o Ministério dos Sonhos de ninguém, né, Lana? Não tem recurso, aparece pouco, trabalha para frente, ou seja, os frutos que são colhidos desse ministério importantíssimo não são os frutos do hoje, como os políticos gostam. Ficou mais ou menos para Simone Tebet, você não achou não, Lana? Saiu barato, né, Thaís Freitas? Ela que subiu no palanque do presidente eleito no meio da campanha, ali no momento em que foi decisivo. A vantagem de Lula foi muito pequena e a participação de Simone Tebet expressiva e definitiva. Foi um ponto que foi importante para quem estava indeciso naquele momento da reta final da campanha. Então, a sul-mato-grossense Simone Tebet foi professora, é especialista em direito constitucional, uma candidata que se mostrou muito forte ao longo da campanha, nos debates, né, e que fez o enfrentamento ali com respeito com relação aos outros candidatos, sem aquele clima de nós contra eles, né, sem o voto por antipatia, como a gente viu acontecer em 2018, o anti qualquer coisa, mas enfim, ela deu o tom de um trecho da campanha importante na reta final e o apoio dela pode ter sido muito decisivo para a eleição de Lula. E aí depois veio a negociação por esse apoio, ela abandonada pelo MDB, que não queria colocar Simone Tebet na sua cota pessoal de indicações aos ministérios, estão garantidos ali, líder da Câmara, líder do Senado, todo mundo mordendo um pedacinho dessa esplanada de 37 ministérios, mas Simone Tebet, de fora dessas listas principais, teve que negociar sozinha, como fez campanha sozinha por muito tempo, né? E aí veio uma proposta de Ministério do Turismo, ela falou, bom, acho que eu não vou poder contribuir
no Ministério do Turismo, não é uma área que eu tenha, né, afinidade. Lana, pior que esse, participar. só o Ministério da Pesca, né? Não, o que ela vai fazer? O Ministério dos Povos Originários, né? Assim, Mato Grosso do Sul tem uma das maiores populações indígenas do Brasil, mas ela, né, teve que fazer um enfrentamento muito grande para apoiar a Lula nesse momento. Até digo, porque sou de Mato Grosso do Sul, a gente fez muitos mapas mostrando a força do Bolsonaro no Centro-Oeste, na região Norte. Então, Mato Grosso do Sul teve um apoio da maioria para Bolsonaro. Ela teve que comprar muita briga para confirmar esse apoio a Lula lá em Mato Grosso do Sul. Então, agora vem com o Ministério do Planejamento esvaziado, né? É isso que sobrou depois de uma negociação em que ela tinha sido cotada para ministérios muito mais importantes, e o planejamento, a gente sabe qual vai ser a situação fiscal desses primeiros meses do governo, tanto pedido para atender, estrutura para montar, que os investimentos que vão compor o orçamento do Ministério do Planejamento, a gente já imagina, né, Thaís, o que vai sobrar para fazer investimento, considerando que tem muita conta para pagar, e a gente nem falou sobre isso, porque eu estava fora do bastidores nos últimos dias, mas o trem da alegria que passou no Congresso Nacional, em vários governos estaduais ali, aumentos de salários, aproveitando o apagar das luzes dos últimos governos, né, num contexto de dificuldade fiscal, de orçamento apertado, que vai ser esse primeiro semestre do ano que vem. Tomara que a economia bombe, dê uma reviravolta impressionante, em que a gente não tenha que discutir o quão pífio vai ser o orçamento para investimentos e o do Ministério do Planejamento no próximo ano, mas a conferir. É isso aí, deixa eu liberar a Lana Canepa, que tá correndo pra cima e pra baixo para em Brasília. Daqui a pouquinho também tá na tela da Band, no Jornal da Band, e estará conosco aqui durante essa semana no Bastidores do Poder Direto da Capital Federal. Bom trabalho pra você, bom plantão pra gente, hein, Lana? Até amanhã, um abraço. Um abraço e olha, complementando o que a gente estava comentando aqui a respeito do Ministério de Lula, por enquanto as funções mais relevantes, aquelas ali que são consideradas o coração da gestão, foram entregadas por Lula para pessoas da estrita confiança do presidente da República. É claro que ainda faltam muitos cargos e ainda há ali muitos interesses para serem atendidos daqueles que estiveram no apoio da candidatura a Lula no primeiro e depois no segundo turno. Porém, quando a gente olha, Casa Civil, que é o ministério, ali mãe de todos os ministérios, porque coordena o trabalho de todos, ficou com Rui Costa, que foi governador da Bahia, uma pessoa muito próxima a Lula. Ministério da Fazenda, não é o super Ministério da Economia, mas ministro da Fazenda está sempre ali nos top 3 de mais relevantes, quando não o mais relevante. Fernando Haddad, também uma pessoa muito ligada ao presidente Lula. Ministério da Justiça e Segurança, com Flávio Dino, da mesma composição. Ministério da Defesa foi entregue para José Múcio, uma pessoa identificada como alguém que tem boa articulação com os militares, mas também da confiança do presidente Lula. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, também dentro desse contexto. Wellington Dias, no superpoderoso Ministério do Desenvolvimento Social, porque conduz aqui as políticas públicas voltadas para os mais pobres. Também uma pessoa muito ligada ao presidente Lula. E assim a gente vai. Quando a gente olha o ministério que foi anunciado até agora, não teve muito espaço aqui para a chamada ampla frente democrática, com todas as tendências, nananina não. Lula 3 em seu terceiro mandato, pelo menos até agora, aparentemente na largada, preferiu se cercar de pessoas da sua estrita confiança em detrimento da confecção de alianças mais amplas dentro do quadro do ministério. Isso pode mudar, é claro, na medida em que forem anunciadas as pastas restantes, fato que pode acontecer amanhã e no máximo até o final dessa semana.